Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Carlos Loyola, né? E essa é a 16ª aula de Sociedade e Tecnologia, né? A primeira parte nós estudamos o livro História da Riqueza do Homem, né? Dentro da disciplina de Sociedade e Tecnologia, da qual eu fiz uma mudança, porque afinal existe essa disciplina no Centro Paula Souza, tudo direitinho, existe essa disciplina no canal da Univesp TV, que é para tecnólogos que querem lecionar, tá? Eu apenas fiz uma pequena mudança, né, para poder ensiná-los a estudar e apresentando as técnicas, né? Bom, agora nós terminamos de estudar a História da Riqueza do Homem. Na aula passada expliquei a avaliação, né? Inclusive expliquei as coisas que estão aqui. E agora nós vamos começar a estudar a loucura da razão econômica, tá bom? Mas antes, conforme eu tinha dito para vocês lá no início, eu iria ensinar aos poucos essas técnicas de estudo, para que vocês já fossem criando um hábito, né? Então, só para relembrar aqui, tirando a questão aqui da avaliação, né? Como estudar, né, estudando a História da Riqueza do Homem, o método é do professor Pierluigi Piazzi. Aula dada, aula estudada e hoje. Beleza? Então, como é que foi isso? Existe, por exemplo, alguns canais aí no YouTube em que a pessoa explica o livro História da Riqueza do Homem. Então, se vocês forem nesse canal, é só digitar lá, História da Riqueza do Homem e tal. Tem aulas lá tudo direitinho, se você quiser assistir a aula, tá? Mas o que esses youtubers aí não fazem é dar a chamada lição de casa, aula estudada. Então qual foi o meu papel aqui? Meu papel foi transformar os subcapítulos de História da Riqueza do Homem em aula estudada. E hoje, certo? Então, História da Riqueza do Homem nós trabalhamos aqui, ó. Beleza? Depois da avaliação, nós pegamos aqui o método do Richard Feynman, né? Que é o como aprender. Por quê? Porque segundo o professor Pierluigi, quem ensina não avalia. Então, na aula passada, né, eu expliquei que se você não consegue explicar algo de forma simples, então você não entendeu o assunto suficiente. Então, tem que escolher o capítulo que você não entendeu, ler e organizar as ideias em ordem lógica, começo, meio e fim, né? Hoje nós vamos falar um pouco disso aqui, da questão do texto. E tente explicar os conceitos dos parágrafos dentro de um contexto de forma simples, para as pessoas mais simplórias e para os que já ouviram falar. Então aí você tem que saber, tá? A avaliação seria, no caso, você saber explicar para uma pessoa que não entende nada, para uma pessoa que também entende. Mas ser honesto em saber, em não conseguir ou não saber explicar, tá? Mais importante dessa questão de explicar, não apenas para pessoas simples ou simplórias, é que você também busque alguém que realmente domine o assunto, para evitar olavismos carvalhescos, tá? O Olavo de Carvalho errou exatamente nisso aqui, ou seja, ele tentou explicar os diálogos de Platão naquela questão de que o filósofo é amante do espetáculo. Essa é uma explicação errada. Por quê? Porque ele foi autodidata. Em vez de ele checar se aquilo que ele estava explicando, aquilo que ele estava explicando com uma pessoa que entende do assunto para corrigi-lo, ele não incorreria neste erro. E nem você, tá? Então, quando você for tentar explicar alguma coisa de forma simples, cuidado com os resumos, com a forma muito resumida e tudo mais. E busque sempre alguém que entende do assunto para poder te ajudar, tá? Isso aqui foi no caso da nossa avaliação, beleza? Que nós tivemos duas em História da Riqueza do Homem, tá? Bom, continuando, só para retomar a aula passada. Identifique suas falhas, corrija a sua insegurança, a extrema complexidade ou simplificação em demasia, ou os resumos. Quinto, refaça, repita, faça uso de analogias visuais de acordo com o nível de entendimento de quem te ouve, para fazer uma conexão ou estabelecer uma conexão com o seu aluno, tá bom? Bom, hoje nós vamos entrar aqui na introdução às técnicas do trabalho, símbolo lá da física, né, que eu peguei emprestado, do trabalho intelectual. Nós vamos falar sobre como ler e como escrever. Por quê?
Pelo seguinte, História da Riqueza do Homem pode ser considerado um livro fácil, mas ele está, digamos, ainda no século XX. Agora que a gente vai entrar em A Loucura da Razão Econômica e vamos pegar textos um pouco mais complexos, então agora a gente entra num outro nível do seu entendimento, tá? Você vai continuar fazendo aplicando aquelas técnicas lá dos questionários, tudo direitinho, tal, sublinhando, papapá, mas agora a gente vai dar uma refinada no processo para que você possa pegar outros livros, tá? Bom, então vamos lá. Introdução às técnicas do trabalho intelectual é uma coisa que é minha, né? Inclusive, cadê? Tá aqui, né? Inclusive ele tá aqui, ele já foi feito até um livrinho, mas já coitado, ele já tá meio que já capenga já, né? Tá caindo aos pedaços. Mas vamos lá, né? Bom, então como ler e como escrever. Primeira parte, como ler, tá? Primeiro, uma leitura interna. Primeira regra, visão de conjunto. O que quer dizer isso? Leia sem tentar entender, tá? Leia, vai lendo, vai vendo como é que é e tal, não sei o quê. Para quê? Para você criar o hábito da leitura. Eu sempre falo nisso. Sempre estou falando nisso. É para você criar o hábito da leitura. Ah, mas eu não entendi nada. Continua lendo. Continua lendo. Vai indo. Tá? Isso tudo para você poder criar o hábito. Porque na verdade é o seu cérebro que está lá entendendo, mas acontece que você precisa criar essa vontade também. Tá? É uma questão de academia. Você não vai para academia lá fazer musculação, tal, não sei o quê. Então, mesma coisa aqui. Tá? Para criar o hábito. Então, nessa primeira regra aqui, para ter uma visão de conjunto. E realmente, às vezes, o livro é muito difícil. Tá? Isso vale para todo tipo de texto, de capítulo de livro, por aí vai. Tá? A segunda regra é ter uma relação com as ideias secundárias, porque em algum momento da sua segunda leitura, você vai começar a entender que tem certas coisas que de repente o autor fala assim, explicando, então, tá? Por aí vai, são palavrinhas que eles usam para poder às vezes explicar, ou explicando, né? Às vezes nem usam isso, mas num determinado momento você vai perceber no próprio texto em que o autor vai chamar atenção para uma ideia importante. Por exemplo, aqui já está feito já isso, né? Esse livro aqui, Manifesto contra o Trabalho, né? O autor, ele aqui ó, já fez o favor para você de colocar aqui ó, nessa parte preta, né? Nessa parte aqui do livro, ele já está explicando para você a parte importante, ele já está te dando de graça, entende? Tá? Vamos pegar, bom, tudo bem, tem A Loucura da Razão Econômica, tem aqui ó, vamos lá, narrativas contemporâneas, né? Estou aqui inclusive lendo e tudo mais, mas tem num determinado momento em que o autor acaba fazendo alguma explicação aqui em que você fala assim, peraí, né? Ele está falando alguma coisa aqui importante. Você vai perceber isso. Todo mundo é inteligente, certo? É uma questão de percepção. Na hora quando você está lendo o texto, se você precisa desenvolver a observação na leitura, isso que é importante, tá? A relação com as ideias secundárias, tá? E a terceira, os conceitos. Por quê? Porque num determinado momento ele vai falar desses conceitos. Conceito de antropotécnica, conceito de biopolítica, conceito de capitalismo cognitivo. Isso são conceitos. Entende? Tá? Então eles estão em todos os livros. Beleza? Bom, qual que é a proposta aqui? O que está por trás desta leitura interna? É exatamente você ir do geral para o particular. É isso que o texto faz. Ele pega uma ideia, um tema, e aí ele vai desenvolvendo para poder chegar numa questão, num ponto. Pode ser feito ao contrário? Pode. Tá? Mas a ideia aqui no caso é você sair do geral, do senso comum, da ingenuidade, para poder começar a aprofundar no conhecimento. Beleza? Então, é aqui que você vai aplicar essas técnicas nesses livros agora, tá? Loucura da Razão Econômica. E a História da Riqueza do Homem, a questão é a seguinte, às vezes você pega um autor, por exemplo, como Carl Sagan, né, que ele explica tão bem
que fica gostoso a leitura, mas tem outros que não fazem isso. Tá? Então a história da riqueza do homem, ele tem um pouco disso, tá certo? De explicar tal. A loucura da razão econômica já é para um público que já tem um pouco mais desse conhecimento, e aí, não que quem nunca tenha lido não vai entender. Claro que vai entender, mas vai demorar um pouco. Daí o porquê de que deve se ler 3 vezes, né? Portanto, olha lá de novo, né? Portanto, para quem não sabe, veio de lá da matemática, portanto, deve se ler 3 vezes, né? Porque, entenda o seguinte, as ideias, elas no texto, de repente, um parágrafo, um conceito, ele não vem tão rápido, tá? Então, às vezes, você precisa ter que ler aquela passagem e reler, tá? O que o cara está falando aqui? Né? É aí onde muita gente desiste. É aí onde muita gente fala assim, não, tá muito difícil, não dá. Isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Né? Se é para 2 ou para 3, então é para mim. Né? E isso, pessoal, quando vocês começarem aí mais de 1, 2, 3 vezes, 4, 5, 11 vezes, 20 vezes, né? Às vezes pode ocorrer também de que, se você juntar a sua biografia com a história, a sociologia, a filosofia, a história da ciência, a filosofia da ciência, aquilo que ele está falando, talvez não esteja claro para você por uma questão de que, às vezes, juntando a sua biografia, de repente você ainda não está pegando a coisa, mas em algum momento lá no futuro, porque a leitura é para uma vida toda, de repente a ficha cai e você fala assim, ah, então era isso que ele quis dizer naquela época. Né? Um dos problemas das nossas escolas e das nossas faculdades, em certa medida, é que às vezes o ensino, e muitas das vezes o ensino é feito de uma maneira tão massificante que é para, digamos assim, eles procuram facilitar demais para o aluno poder entender. Então, ou seja, em vez de puxar o aluno para cima, não, abaixa-se o nível do ensino. Eu estou falando de rebaixar o nível das aulas, de rebaixar o nível das avaliações. Né? Por isso que hoje nós temos aí esse problema aí com terraplanistas e negacionistas diplomados. Né? A razão é essa. Né? Bom, por que deve se ler 3 vezes? Para você apreender a ideia básica. Tá? Por exemplo, qual que é a ideia básica da loucura da razão econômica? É você estudar Marx no século XXI. Essa é uma, tá? Aqui no caso do livro. Essa é uma, tá? Segundo, por que deve se ler 3 vezes? Para procurar as partes e sua concatenação. O que é concatenação? Concatenação é como se fosse um quebra-cabeça que você vai juntando as partes, tá? Porque aí o que acontece? Ele fala de um tema bem grande. Nesse tema bem grande, existem partes ali que ele vai falando, aí uma vai juntando com a outra, que vai juntando com a outra, tá certo? Por quê? Porque quando você já leu mais de uma vez, aí depois você começa a ter uma visão do todo. E muitas vezes a pessoa lê a orelha de um livro, né? Pega lá a orelha, lê isso aqui e tal, não sei o quê, e já entendi. Mas será que entendeu mesmo? Né? Tem muitos leitores de orelha de livro, tá certo? E para você poder fixar os conceitos? Bom, fixar os conceitos não é decorar os conceitos, tá? Decorar conceito é uma coisa que vai mais criar problemas para você do que você realmente compreender o que significa uma determinada coisa, tá? Então, fixar os conceitos quando você apreender a ideia básica. Aí você entende como é que se aplicam conceitos. Tá? Um exemplo. Você não vai, por exemplo, utilizar uma narrativa científica para explicar a narrativa religiosa. E vice-versa. Cada uma é uma narrativa, interpretada e criticada por elas mesmas. Mas você não vai, por exemplo, buscar tentar explicar uma coisa por outra. Tá? Trocar um gato por lebre. Tá bom? Bom, vamos lá, continuando. Deve ser ler 3 vezes. Tá? Nessa leitura, tá? Aquela primeira é análise interna. Na segunda é análise externa. São os pressupostos
né? Você tem o texto, os pressupostos e as implicações que nós chamamos de contexto. Cadê meu livrinho aqui? Que só aqui, tá? Vamos lá, que isso aqui é uma parte bem importante. Aqui, tá? Vamos lá. Todo texto está inserido num contexto. Ao contrário do texto, o contexto é invisível, isto é, não está diretamente presente ao leitor. O contexto deve ser procurado, pesquisado, reconstruído. O contexto é o conjunto dos elementos que cercam de algum modo o texto. O contexto lógico é composto pelos elementos de ordem intelectual que envolvem o texto. Tudo aquilo que antecede logicamente o texto e de que o texto depende pode ser chamado de os pressupostos do texto. Todas as consequências que o texto acarreta, tudo aquilo que o texto leva, pode ser chamado de as implicações do texto. Então vamos lá. O que seria o contexto, né? Aqui. O contexto histórico, olha lá. Né? O contexto histórico indica o conjunto de acontecimentos, fatos de ordem política, econômica, social, que determinam o contexto do texto. Então todo livro é escrito num determinado momento. E num determinado momento da vida do autor. Então o que estava acontecendo naquele momento? Quais eram as ideias daquela época? O que se falava? Tá certo? Isso aí é um contexto. Tá? Todo texto tem uma data, a data da sua produção, que marca como produto de uma história, de uma época. O contexto histórico ilumina esta temporalidade do texto. Tá? Bom, vamos lá. Segunda parte, como escrever? Bom, vocês se lembram que quando eu comecei a dar essas aulas de estudando história da riqueza do homem, eu pedia para que você tivesse um caderninho, né, e que você pudesse fazer as suas anotações, tá? E esse aqui é um exemplo deles, tá? Aqui estão os meus esquemas. Eu ainda estou terminando isso aqui, mas se você quiser, já tem aqui, já tem um aqui que já está cheio, ó, né? Até o final, tá? Tem que escrever. E escrever com letra pequena. Por quê? Para memorizar. Digitar, gente, não vai adiantar. Digitar você só ganha em velocidade. Tá? Mas escrever, sentido do tato, sentido da visão, sentido da audição, porque você está escutando. Posso estudar ouvindo música? Sim. De preferência uma música que você não entenda. Né? Põe lá um Kitaro, põe uma música japonesa, não põe músicas em inglês, nem em espanhol, nem em português, porque senão o que vai acontecer? Vai interferir no momento que você estiver estudando. Atrapalha, tá? Então escrever pequenininho, recomenda-se ser em silêncio, mas você também pode ouvir música, desde que seja uma música clássica, por exemplo, música instrumental, tá certo? Mas um batistaca, né, vai complicar. Bom, como escrever? Então, como eu pedi até agora para fazer questionários, e daqueles questionários, na primeira e na primeira avaliação eu pedi para fazer uma espécie de um resumo de cada capítulo, eu deixei a coisa meio livre, tá? Mas agora é preciso, como eu disse, refinar, decantar o processo, beleza? Então, como escrever? Agora, quando você for escrever, você apresenta um tema. Bom, eu vou falar sobre, o capítulo 1 de Loucura da Razão Econômica. A visualização do capital como valor em movimento. Então, peraí. Então, o tema aqui seria o capital como valor em movimento. Tá? A ideia principal ali. Então, apresentar o tema sobre o qual se vai escrever. Isso foi um exemplo. Tá? Então você vai escrever para ficar dentro do texto, para você saber se você entendeu, tá? Porque aí depois tem aquela questão lá de explicar para as outras pessoas, tal, entendeu? É para isso que você está estudando. Bom, vamos lá. Segundo, indicar de forma clara e esquemática como o assunto vai ser desenvolvido. Então, pera lá, né? Vamos voltar aqui um pouco. Se você vai indicar de forma clara e esquemática como o assunto vai ser desenvolvido, então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Indicar de forma clara, né? Então, como você já leu, beleza? Você já pegou os conceitos, você já pegou as partes que tem a sua concatenação, direitinho, o contexto, você já sabe tudo isso?
Então, dentro desse esquema, você vai pegar exatamente as suas ideias básicas, o tema, a ideia básica, a ideia secundária, os conceitos que você vai trabalhar, tá? Como o assunto vai ser desenvolvido. Então, né? Terceiro, indicar de forma sumária o método e o material que foi utilizado. No caso, os livros indicados, História da Riqueza do Homem e Loucura da Razão Econômica. Qual que é o método? Método descritivo, porque você vai descrever. Você lê os dois livros, você agora já tem uma ideia histórica ali no História da Riqueza do Homem, agora você vai avançar dali do História da Riqueza para o Homem para entrar para o século XXI. Então isso significa que você tem o quê? Você já tem o contexto, né? Você já tem o assunto, você já tem, né, não só o esquema do assunto, mas você também tem lá os conceitos. Né? E o método é o método descritivo. Tá? Descrição, você tem narração, você tem vários outros ali, mas você vai fazer o quê? Uma descrição. Por quê? Porque a descrição, quanto mais você domina a descrição de alguma coisa, mais claro ficam as suas ideias e você pode conseguir explicar para a pessoa. Então, descrever de forma objetiva é importante. Então, método descritivo. Tá? Vamos lá. A introdução deve enunciar de forma clara o tema que é proposto, ou seja, o capital em movimento, né, e como ele se valoriza. Esse é o tema. Né? O que é importante aí? O importante é que, ao questionar o tema, você vai transformá-lo numa interrogação e num desafio. Tá? O tema você vai estar criando um questionamento, porque você quer responder uma pergunta, tá? Que vem depois com a resposta. Então, o papel da introdução é questionar o tema e transformá-lo numa interrogação e num desafio. Essa é a proposta do tema. Mas e se de repente o tema não estiver de acordo com o texto? Muda o tema. Ou é o texto que não está de acordo, ou é o tema que de repente você não soube elaborar. Isso é muito comum, hein, pessoal? A elaboração do tema é muito importante. Por exemplo, naquele livro, cadê? Ele está aqui. Ai, esse livrinho aqui, né? Rudolf Steiner, né? Verdade e Ciência, Prelúdio para uma Filosofia da Liberdade. Aqui nesse livro, né, que foi isso aqui, por incrível que pareça, gente, são 53 páginas, foi o doutorado do Rudolf Steiner. Sabe qual foi a pergunta aqui? Sabe qual foi o tema? Verdade, aqui ó, Verdade e Ciência, na verdade, que é o tema do livro dele, Verdade e Ciência foi um debate com Kant. Né? E ele diz o seguinte, ele falou, Rudolf Steiner falando de Kant, que ele errou. Olha só que a audácia, né, do cidadão, a audácia de Rudolf Steiner dentro do idealismo, olha lá, dentro do idealismo, Kant, né, idealista, Hegel, tudo mais, mas dentro do idealismo, o Steiner falou assim, o erro do Kant foi o seguinte, foi ao colocar o tema como o que posso conhecer, em crítica da razão pura, o que posso conhecer, né? Ele errou, segundo Rudolf Steiner. Porque segundo Rudolf Steiner, a pergunta deveria ser, o que meu cérebro está habilitado a fazer? E aí ele falou, o problema do Kant é que ele poderia ter chegado às suas conclusões que ele queria, né? Se ele tivesse feito a premissa, a pergunta, o tema, o título correto. Esse é um exemplo, tá? Então, a proposta da introdução é enunciar o tema, né? E o tema deve ser um desafio, porque você deve respondê-lo, tá? Pode ocorrer da pessoa não conseguir responder? Pode. Aí ele vira uma outra pergunta. Ou fica inconclusivo. Ou levanta mais perguntas, tá? Bom, como diria o Brizola, o desenvolvimento. Né? O desenvolvimento é para responder ao tema. Tá? O tema ou introdução, segundo o plano traçado. Um projeto. O que quer dizer isso? Quer dizer que antes de você começar a escrever, põe no papel o que você quer escrever.
A maioria dos alunos nas escolas estão apanhando com isso aí. Por quê? Porque, olha, eu sei que na época quando eu era estudante, o professor de português, de interpretação de texto, ele falava o seguinte: olha, antes de escrever uma redação, pega um papel e escreve tudo que você quiser, tudo que vier na cabeça. E a gente muito sacana falava assim: pode escrever palavrão, professor? Pode escrever palavrão. Tá? E escrevia qualquer coisa, para quê? Para dar uma aquecida no cérebro. Aqui é a mesma coisa, ou seja, você vai ter que fazer um projeto daquilo que você vai ter que escrever. Então, se você quer falar sobre capital em movimento e como ele cria, subtítulo, como ele se valoriza, você vai ter que ver como é que você vai explicar isso aí no seu texto. Tá? Eu só dei um exemplo aqui. Como você explicaria, né? Eu quero falar sobre antropotécnicas, é um tema. Tá? Eu quero falar sobre biopolítica, é um tema. Eu quero falar sobre biopoder, mas isso você tem que colocar tudo no papel antes de escrever. E mesmo depois quando você for escrever, aí você dá um tempinho, uma hora, tal, por aí vai, para ver se de repente a sua escrita tá boa. Questões de pontuação, de gramática, eu erro pra caramba, por isso que eu tenho que ficar toda hora reescrevendo, né? Quem já me conhece fala assim: puta, esse cara é professor e ainda erra no básico. Sim, é porque às vezes eu vou escrever de cabeça quente e às vezes eu vou escrever cheio de ideias. Compreende? Então, na hora que eu vou escrever, eu tenho que revisar o texto toda hora. Eu falo: ih, eu já publiquei no Facebook, meu Deus do céu, olha lá, agora aí, né? Mas faz parte. Mas como é que eu vou melhorar? Exercitando, né? Vale para mim que sou professor. Tá? Bom, lá você vai desenvolver a ideia básica através das ideias secundárias e através dos conceitos. Vamos resgatar um pouco isso aqui, que eu não expliquei porque afinal foi de propósito. Né? Então vamos lá. Né? Ideia básica e ideia principal, que contém a essência do texto. Né? Então, por isso que deve se ler inteiramente o texto para obter uma visão de conjunto. Tá? A ideia básica percorre o texto inteiro. Ela não é apresentada de uma vez só, mas através de um discurso desenvolvido, ordenado, organizado, né? Ele apresenta as partes sucessivas do discurso, que estão junto da ideia básica. Então, ou seja, a segunda parte são as ideias secundárias, aquelas que dão suportes. Tá? Mas as ideias secundárias, elas ficam soltas se você não tiver os conceitos que, no caso, fixem essas ideias, asseguram com que essas ideias sejam tidas como verdadeiras, garantem ao texto que o que você está falando tem fundamento. Ou seja, aqui no conceito você tem a fundação, as ideias secundárias você tem o chão, a ideia básica você tem ali a estrutura da casa inteira. Tá? Mais ou menos assim. Tá? E também o desenvolvimento é para você pensar o seguinte quando for escrever, tá? Em ser lido por qualquer pessoa interessada, ou seja, simples, claro e direto. O que as pessoas querem? Clareza e organização. Lembra daquilo que eu falei a respeito de você explicar para pessoas que são muito simples e para pessoas que já ouviram falar? Pois é. Agora aqui nós já estamos te levando para um outro nível. Aqui você já está explicando para quem? Para a academia. Opa! Por quê? Essa introdução às técnicas do trabalho intelectual que eu criei aqui, né, ele surgiu de um outro curso que eu fiz na Unesp, quando eu comecei a fazer a faculdade. Eu falei assim: não, eu preciso ter que melhorar a maneira de estudar, tal, eu acho que não dá certo, tem alguma coisa errada. Isso antes de conhecer, né, por exemplo, os livros do Pierluigi, né? Esse aqui, ó, Ensinando a Inteligência, tal, são 3, né? Esse é para o aluno, no caso, Manual de Instruções para o Cérebro do seu aluno. Esse aqui é para professor, tá? Esse aqui é para estudantes em geral. E esse aqui para pais, tá? Então, na verdade, eles já estão tudo aqui, né? Já estão tudo subsumidos, né? Como se diria. Então, esse curso surgiu, da Introdução às Técnicas do Trabalho Intelectual, de um outro curso chamado Desenvolvimento e Organização do Trabalho Intelectual, DOT. Né? E a partir dele,
eu e mais um outro cara que fizemos o curso lá, a gente bolou esse manualzinho aqui junto com outro professor, né? E aí, agora esqueci o nome do o professor Tartaglia, né, de economia, né? Enfim, e o professor José Carlos Bruni e o José Luiz Reis de Andrade, na verdade foram 3, né? A gente bolou isso aí e tal para poder ensinar na faculdade os alunos que estavam ingressando, né? Mas depois aí eu tranquei um ano e aí se perdeu todo esse projeto. Quando eu voltei, nem tinha continuação, tá? Bom, então, quando você for escrever, o desenvolvimento, você tem que ter uma ideia de que ele deve ser lido por qualquer pessoa interessada. Ele deve ser simples, claro, direto e objetivo. O que nós estamos falando aqui? De clareza e organização. É isso que o seu leitor quer, tá? Clareza e organização. Por isso que tem que se reescrever várias vezes. Nunca fica bom, tá certo? Mas até que chega uma hora em que você já começa a escrever bem, tá? Beleza? Bom, continuando. Opa! Né? A conclusão, ela deve relacionar de forma resumida e precisa o problema colocado na introdução e que foi exposto no desenvolvimento para o leitor, para que o leitor tenha um esquema mais ou menos nítido do que leu. Beleza? Por quê? Porque aí, quando ele